Então, bora começar mais um vídeo incrivelmente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo aqui. É um prazer, um privilégio e eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você nesse vídeo de hoje. E o título de hoje realmente é mais profundo, é um vídeo um pouco mais lúdico, mas para que você faça um mergulho interno. Imagina que você é uma própria piscina e você decide mergulhar em si mesmo. E hoje é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje aqui, falando um pouco sobre autoconhecimento e entendendo quem você realmente é. E para a gente começar de fato nosso vídeo de hoje, eu quero te fazer uma pergunta bem provocativa. Quem você realmente é? E eu falo para você que não o que você faz, nem o que os outros esperam de você, mas quem você é lá no fundo, quando ninguém tá te olhando. Porque é muito fácil de responder para as pessoas assim: o que você é, Cláudio? Às vezes eu falo, eu sou consultor, às vezes eu falo que eu sou professor, eu falo que eu sou empreendedor e etc. Mas aqui tá muito mais alinhado que é uma coisa que eu faço do que de fato eu sou. E hoje em dia a gente vive tão ocupado com o nosso dia a dia, com tantas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que ser tantas pessoas ao mesmo tempo, a gente tem que botar tantos chapéus na nossa cabeça várias vezes, então eu tenho que botar o chapéu de pai, chapéu de professor, chapéu de amigo, chapéu de filho, e eu tenho que botar vários chapéus, e assim como você, que às vezes, muitas vezes, a gente se desconecta da nossa própria essência. E é por isso que essa pergunta, de fato, é tão importante. E eu queria que você refletisse sobre isso, pelo menos de vez em quando. Não para você fazer isso sempre, corriqueiramente, mas para você fazer isso de vez em quando, uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, porque de fato saber e descobrir quem você realmente assim, vai transformar a tua vida de fato. Eu falo isso porque mensalmente, eu busco entender quem eu realmente sou, se eu estou caminhando para aquela pessoa que eu realmente quero ser e quero me tornar. E por que que é tão difícil, às vezes, responder essa pergunta, né? Porque cada dia que passa, a gente vive um mundo com mais expectativas. Desde cedo, desde quando você é pequeno, criança, bebezinho, a gente é ensinado a ser o que a gente deve fazer. Então, pelo que os outros dizem que a gente deveria fazer, então muitas vezes as pessoas, quando eu era criança, falavam: Claudinho, você tem que ser administrador, você tem que ter uma empresa, você tem que ser tal pessoa, você tem que fazer tal atividade, e a gente é sempre apontado para fazer as coisas, e eu tenho certeza que isso aconteceu na sua vida. E quantas vezes aí na tua vida você já pegou dizendo: eu sou advogado, eu sou médico, eu sou professor, eu sou empreendedor, o que quer que seja. Às vezes você fala mais das suas conquistas materiais, ou às vezes até mesmo imateriais, um diploma, um certificado de fato, mas você dizendo como isso te definisse. Só que isso é um pedacinho do que você de fato é. Será que é apenas isso que você se torna? E se a gente tirasse todos esses rótulos, se a gente tirasse tudo isso que a gente tem, o que que ia sobrar da gente? E aí eu quero introduzir isso dentro de você agora. Eu quero que você olhe agora de fato para dentro de você. Para você descobrir quem você realmente é, a gente precisa ir além da parte superficial. E aqui eu vou te dar 3 passos para você entender e mergulhar dentro de você. Primeiro de passo é você fazer as perguntas certas para si mesmo. E o que que é essa pergunta certa? É você entender o seguinte: o que de fato você valoriza? E ó, vem um casalzinho de beija-flor aqui na sala. Dizem que dá sorte quando o beija-flor entra dentro de um ambiente. Então eu quero que você se pergunte o seguinte: o que que você de fato valoriza de verdade? O que que você faz que te faz se sentir vivo? Aquela coisa que mexe em você, que não tem a ver com dinheiro, que não tem a ver com reconhecimento, que não tem a ver com nada, tem a ver com você. Quando você faz aquilo, você sente uma satisfação, um negócio dentro de você que é inexplicável. E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso. Se caso você nunca passou, desejo profundamente que você encontre isso dentro de você. Sabe por quê? A partir do momento que a gente começa a fazer isso e começa a ter sentido na nossa vida,
caraca, e as coisas parecem que ficam muito mais prazerosas. Eu falo isso pra vocês, toda vez que eu faço um vídeo, eu sinto isso. Toda vez que eu dou uma palestra, eu sinto isso. Toda vez que eu faço uma live, eu sinto isso. É como se eu tivesse acariciando, como se eu tivesse fazendo algo que o meu eu lá dentro gostaria muito. É como se você estivesse alimentando uma criança, dando um docinho para uma criança. E assim como você vai dar o doce para a criança, você tem que dar o doce para a sua pessoa interna. E aí você tem que buscar aquilo que você faz. E Cláudio, como que eu consigo fazer isso? Bom, testando, analisando quem você era no passado, quando você era criança ou quando você era pequeno, e que você gostava muito de fazer algo que hoje talvez você não faça mais. Eu, Cláudio, sempre, quando criança, fui uma criança muito comunicativa. Eu gostava muito de ajudar as pessoas, eu gostava muito de me comunicar com as pessoas. Eu era um cara muito extrovertido, eu era um cara que eu gostava de me comunicar. E a partir dos anos, ao longo dos anos, eu fui acabando me fechando mais e mais e mais e mais, estudando, fazendo faculdade, me desvirtuando um pouco desse caminho, até que chegou um momento que eu falei, vou começar a testar as coisas. Testando aqui, testando ali, testando aqui, testando ali. E uma hora eu fiz uma apresentação de trabalho na faculdade e ali eu senti. Eu falei, caraca, é isso aqui. Isso aqui é muito bom. E aí você vai sentir. E não tem como eu explicar para vocês, você tem que sentir. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo que você precisa fazer para que você de fato descubra quem você realmente é. O que que você valoriza de verdade? Quais são as coisas que fazem você se sentir vivo, que aquecem o seu peito e o seu coração? E isso vai revelar muito sobre a sua essência. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é o seguinte: observar os seus pensamentos e emoções. Bom, quem você é tá nas coisas que te movem, nas suas paixões, nos seus desejos, mas também nos seus medos. Às vezes você tem medo de algumas coisas que está aparecendo para você a pessoa que você é. Significa que você é um medroso, uma medrosa? De forma alguma, mas significa que alguns medos que você tem definem a pessoa que de fato você é, ok? Você não tem que alimentar esse medo, você tem que enfrentá-lo, mas você entende que esse medo está enraizado dentro de você. E essa raiz é muito forte. Por mais que ela seja muito forte, ela não pode te controlar. Mas você consegue entender que as suas emoções, seus pensamentos, os seus medos estão definidos de fato quem você é. Às vezes você nem sabe as suas emoções principais, você não sabe os seus sentimentos quando você faz alguma coisa, você não sabe os medos que você tem, e você precisa começar a identificar isso para de fato você perceber quem você é. E a terceira atividade que eu quero passar para vocês é o seguinte: você separar o eu do papel. Então, o que que é esse papel? Não é papel de escrever, é o seu papel na sociedade, é o seu papel nesse mundo. Então, eu queria que você entendesse que você, aí que está me escutando, você é muito mais do que um pai, uma mãe, um filho, um profissional, um amigo. Você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa única. Você é um ser singular e que tem a capacidade de agregar na vida das pessoas aqui nesse planeta. E eu queria que você entendesse o que que você veio fazer nesse mundo. E eu quero que você se pergunte isso. Eu quero que você reflita sobre isso. Você às vezes não vai encontrar uma resposta de início, porque provavelmente a grande maioria não vai encontrar, mas você vai começar a construir isso. E hoje eu entendo muito bem que pode ser que seja o meu papel. Hoje eu acredito piamente nisso. O meu papel é muito maior do que ser um profissional. O meu papel aqui é como um semeador, e eu sempre me declaro como um semeador. Eu estou aqui sempre para plantar sementes de conhecimento, de inspiração, de aprendizado, de protagonismo, para que de fato você consiga seguir a sua vida sozinho, para que você consiga alcançar aquilo que você tanto deseja. Então você precisa começar a entender qual é o seu papel. Às vezes você não precisa ser um comunicador, às vezes você precisa ser uma pessoa técnica, às vezes você precisa ser uma pessoa que ajuda, às vezes você precisa ser uma pessoa que tem a sua nuance. E você vai entender qual é o seu papel. Não existe um papel melhor do que o outro. Eu quero que fique muito claro para você. Você não precisa ser um influenciador, você não precisa ser um gigante da mídia, você não precisa ser um repórter, você não precisa ser um médico, você não precisa ser essas coisas.
Eu, Cláudio, não sou um influenciador. Eu estou aqui fazendo vídeos. E, obviamente, eu gostaria de poder te ajudar nesse ponto. Mas, em momento algum, eu desejo ser um grandioso influenciador. Eu estou aqui fazendo vídeos porque eu gosto de fazer isso. Isso é uma coisa que alimenta o meu eu. Isso é uma coisa que faz com que eu sinta prazer de fazer. Então, eu entendo o meu papel para fazer isso aqui para você. E você precisa entender o seu papel. Às vezes você não vai falar, você não é um comunicador, mas às vezes você é uma pessoa que ajuda, uma pessoa que, poxa, dá um suporte, uma pessoa que consegue ouvir de forma muito clara e concisa, e isso é fundamental. Começa a identificar um pouco daquilo que você é bom fazendo e daquilo que de fato você gosta. Qual é o seu papel nesse mundo? Para que você veio para esse planeta? Ok? E aqui eu quero dar um exemplo meu para que você entenda. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu passei correndo atrás de trabalho, de dinheiro, de bens materiais e etc. E tá tudo bem correr atrás disso. Eu continuo correndo atrás disso. Porém, eu comecei a ressignificar isso. Porque a cada dia que passa, estamos em 2024, daqui a pouco estamos quase em 2025. A gente, cada ano que passa, a gente fica mais apressado, a gente fica mais ansioso, a gente quer as coisas para ontem. E eu passei a entender que fazer vídeos aqui, de forma alguma, isso vai me render algum dinheiro, talvez. Talvez isso daqui não vai me render um reconhecimento gigantesco, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você assista esse vídeo e que você enriqueça a sua própria vida. Eu não tô aqui buscando like, eu não tô aqui buscando curtidas, eu não tô aqui buscando seguidores, não. Eu tô aqui simplesmente buscando te ajudar. Ganhar curtida, ganhar seguidor, isso vai ser consequência, mas eu não tô buscando nada do que isso. Eu quero buscar te ajudar. Esse é o primeiro ponto e esse é o pilar principal do porquê eu abri esse canal no YouTube. Então, eu, Cláudio, era um cara que eu estava extremamente ávido buscando dinheiro, sucesso, reconhecimento, etc. Hoje não deixo de buscá-lo, mas hoje eu sei que eu não preciso somente disso. Eu vou correr atrás de dinheiro, de sucesso, de prosperidade, porque sim, eu quero isso e porque sim, eu mereço isso. Eu sei que eu vou alcançar isso. Porém, eu sei que muitas coisas do que eu faço não vão de fato me proporcionar isso. E tá tudo bem. Então eu queria que você entendesse isso, que às vezes você está negligenciando uma área da tua vida, do seu eu, que é muito importante para você. E hoje eu sei equilibrar isso. Hoje eu faço vídeos no YouTube, que são coisas que eu sou apaixonado e que eu adoro fazer aqui para você, mas ao mesmo tempo eu faço minhas consultorias, trabalho, faço os meus trabalhos, dou as minhas aulas, então assim, corro atrás do dinheiro, obviamente, sou um cara que trabalho muito e quero sim aumentar o meu nível de patrimônio, a minha riqueza e a minha prosperidade, porque sim, eu mereço isso, eu acredito nisso e eu sei que eu vou conquistar algo muito maior do que eu tenho hoje, mas ao mesmo tempo eu também sei equilibrar isso junto com os vídeos que eu faço no YouTube, as ajudas que eu dou, as mentorias que eu faço. Então, assim, tudo precisa haver um equilíbrio. E talvez você também esteja nessa corrida, ou talvez você esteja nessa bifurcação de saber para que direção você vai. Na verdade, você não tem que seguir somente uma direção. Às vezes você vai nessa direção aqui, mas às vezes você pode voltar ou simplesmente fazer um novo trajeto e passar pelos dois caminhos e conseguir fazer um zigue-zague, passando por prazeres e passando por trabalhos e objetivos e sonhos que você deseja. Então, eu queria que você entendesse isso para sua vida. Quando você descobre quem você realmente é, você passa a viver com mais autenticidade e com muito mais propósito na sua vida. Hoje eu trabalho como consultor, eu trabalho como professor e educador, trabalho para algumas grandes empresas, assim como o Sebrae, SESC Senat, entre outras, dou consultorias para a Ambev, para a Unilever, entre outras empresas, mas isso não define somente que eu seja um consultor. Eu sou um semeador. E esse semeador que está aqui plantando conhecimento na sua cabeça também planta conhecimento na cabeça dos empresários, dos empreendedores. Então, eu queria que isso ficasse muito claro para você. Descobrir quem você é não é sobre se reinventar, não é fazer reconstruir a roda, não é para você surgir das cinzas, mas é sobre você se lembrar quem você sempre foi. Lembrando lá da sua infância, da época que você era um pequeno, uma pequena.
E quando você retoma essas coisas, você consegue sentir muito mais prazer, você consegue sentir muito mais satisfação daquilo que você faz. Então, eu queria que ficasse esse aprendizado para sua vida, para que você mergulhasse dentro de si. Não é um processo rápido, não é um processo simples, não é um processo que você vai conseguir do dia para a noite. Eu volto a falar, é um processo. Então, esse processo, ele vai ser construído na sua vida e não é rápido, mas eu garanto para você que a sua vida tende a ficar muito mais satisfatória, muito mais plena, muito mais contente a partir do momento que você consegue equilibrar aquilo que você tanto deseja, que são os seus objetivos, com aquilo que você de fato é. Que é a sua pessoa, é a sua essência, é o seu ser, é o seu eu mais profundo. Então, busque esse autoconhecimento para que de fato você tenha uma vida muito mais leve, muito mais tranquila e com muito mais satisfação no seu viver, ok? Então, esse daqui é o meu desejo para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. O que que você acha que te define? O que você realmente é? Quais são os seus valores? Quais são as coisas que de fato você gosta, que você aquece o seu peito e o coração? Eu quero ficar sabendo aqui, tô curioso. Comenta aqui embaixo. E, obviamente, se você gostou, não deixe de seguir, né? Siga, por favor. Compartilhe com quem faz sentido. Eu não estou aqui para, volto a falar, ser um grande influenciador. Eu estou aqui para, obviamente, construir conhecimento na sua cabeça. Se fez sentido para você e você acha que faz sentido para outra pessoa, compartilhe. Se caso não, não tem problema nenhum. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Não é para A, B, nem C. É para você que eu estou falando. E se é para você que eu estou falando, eu quero que você busque esse autoconhecimento dentro de si, ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Desejo muito sucesso, muita prosperidade. E lembre-se, sucesso não é somente bem material. Sucesso é aquilo que você quer na sua vida em abundância. Então, busque o sucesso na sua vida. Desejo muita prosperidade, muita luz e que de fato você consiga alcançar as realizações que você tanto deseja. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.